Sabe essa gurizada dos afiliados? Se eles estudassem isso, eles iam ganhar muito mais. Mas eles não têm experiência, então, né, paciência. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco aqui para vocês. Eu sempre coloco, né, um conceito para o pessoal ler o que é, né? As ferramentas que a gente está usando, então vocês viram que não tem nada de investimento sem ser o ChatGPT, certo? E aqui, né, a explicação qual é que é o fluxo do que eu quero. Então, ou eu estou usando webhooks, ou eu estou usando uma entrada de e-mail, como eu já expliquei. E eu usei a estrutura de roles, que eu expliquei na live passada, hoje mesmo, mas vou explicar aqui de novo. Então, eu tenho o role do sistema, o roles do usuário e o roles do assistente, que são os papéis de cada um. Então, para quem é que não sabe isso, certo? O sistema define personagem, ou seja, a personalidade, o que ele deve fazer. Então, você é um assistente que responde e-mail em HTML em tom profissional. Você é um assistente que faz tal coisa. O usuário o que você quer que ele deve fazer. Então, tu diz o problema para ele resolver. E o que é o assistente? É o exemplo da resposta. Então, se nós pensarmos aqui, o papel do sistema, haja como um advogado especializado em fazer contratos, isso. Qual é o usuário? Eu tenho os dados das pessoas, esse, eu quero que faça um contrato tal. E aqui embaixo, um exemplo de um contrato existente. Pronto. Certo? Agora você cria isso e pode deixar isso para toda vez que precisar usar um assistente ou um agente de contrato. Certo? O que acontece? Quando você aprender isso aqui, tu aplica em qualquer ambiente, porque isso aqui é engenharia de prompt. Certo? E quando você usar isso ou no Make ou em qualquer outra ferramenta, vai ser simples. Desde que isso tenha sempre em memória, na cabeça. O fato de eu usar o Make ou usar outras ferramentas para quem está começando a aprender, aprende no Make. Depois você vai para outras ferramentas. Né? Daí tu pode estar usando outras que tu quiser. Hoje nós temos duas que estão aí em evidência, que além do Make, o Zapier e o N8N. Mas isso talvez fim do ano já tenha outras. Então, não me importo. Certo? Então, aqui estão os exemplos, vários exemplos sobre isso. E aqui, ó, eu coloquei exatamente o prompt. Tá? O primeiro prompt daquele e-mail. Você é um assistente inteligente para responder e-mail no formato HTML. Role. Você está atualmente monitorando uma caixa de entrada de e-mails de vendas. Para cada consulta recebida, analise e responda de maneira apropriada com uma mensagem personalizada, ajustada ao cliente em particular. Certifique-se de usar uma linguagem simples e direta, sem adornos. Se perguntarem sobre preços, não forneça valores. Explique que será elaborado um orçamento com base na necessidade da empresa e na complexidade da automação. O objetivo é agendar uma chamada de 30 minutos com o cliente. E isso aqui, mais uma role de usuário, não é só uma. Então, olá, te vi no TikTok, gostei dos vídeos sobre automação. Na minha empresa, atualmente, realizamos muitos processos manuais que acredito que poderiam ser automatizados. Você oferece serviço de consultoria para a empresa? Se sim, quanto você cobra por esse serviço? Ou seja, eu coloquei já um exemplo do que chegaria para ele se tem uma ideia. E daí o assistente, ele responde esse exemplo que chegou. Ou seja, se vir alguma coisa parecida, ele já tem ideia como responder. Olá, sou Ângel,
Obrigado por entrar em contato, por seu interesse em meu serviço de consultoria. Sim, ofereço esse serviço para a empresa, ajudando a automatizar e automatizar seus processos. Para entender melhor suas necessidades, que tal agendarmos uma chamada de 30 minutos para você me explicar com mais detalhes? Fico à disposição para sua resposta. Um abraço, Aparício. Ou seja, esse cara, certo? Já fez um exemplo da resposta que seria para esse e-mail e agora ele tem uma ideia como é que ele pode agir. Então, eu usei, né, o papel do sistema, o papel de usuário, o papel de usuário e o papel de assistente para isso. E entendendo o prompt, aqui então explica por que nós criamos essas estruturas dessa forma aqui. Ok? E um prompt 2, você é um assistente de criar assunto de e-mail, ou seja, um papel dele de sistema. E de usuário, cria um assunto para a seguinte resposta, daí vem que a resposta que veio, e aí curto e direto, ou seja, eu já dei como é que eu quero. Ok? Então essa automação que vocês viram aqui, deixa eu subir ela, é uma automação simples, direta. Mas o que é o segredo? É a forma como tu fez os prompts nela. Opa, tudo bem? Deixa eu ver quem está chegando aí. Boa noite. Tem várias coisas, né, Jefferson? Daí teria que... Vai ali na comunidade, tem o N8N, explica o que é. Eu tenho vários lugares que tem ali comparação.